Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço aos espíritos evoluídos, né? Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Agradeço a todos. Nesse comentário de sábado, né? O objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus, né? Aqueles tornados que tem por aí nos Estados Unidos e outros países, as enchentes que estão andando aí nos países, né? E aqui no Brasil também, a última foi no Rio Grande do Sul, né? As guerras, os vírus, né? Então eu peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria por causa desses flagelos destruidores de Deus, eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. As irmãs e os irmãos que estão sofrendo por causa desses flagelos destruidores de Deus, eu peço vibrações positivas de consolo, com paz, harmonia, compreensão, entendimento, né? Muito amor nos seus corações, assim seja. Amém. Eu peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, paz para todos ali do Oriente Médio. Eu peço peço paz para todos os países, né? Eu peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes que possam governar respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicados, o filme Nosso Lar 2 já entrou no streaming lá da plataforma da Disney no dia 26, né? E o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, não é a narrativa não é do livro Nosso Lar, sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. O comentário de hoje é sobre o estado de consciência que dita o bem e o mal. Então vamos entender isso, né? A Igreja Católica, né, romana, né, a escola dos protestantes também, fala em céu, inferno, em diabo, né? Aí na escola da doutrina espírita fala obsessores, né? Então vamos entender isso. Então é o estado de consciência de cada um. Esse estado de consciência de cada um está relacionado ao seu estado moral, né? Então vamos entender esse estado moral. Uma pessoa com a moral elevada, o estado de consciência dela que vai ditar a vida dela aqui no mundo material e como no mundo espiritual. Então vou citar um exemplo, né, porque é bem mais prático de entendimento. Jesus, ele é um modelo moral da humanidade. Ele encarnou pela primeira vez há 2024 anos atrás e praticou bem. Ele praticou tudo que a sua moral elevada ditava para ele fazer. Se a gente pegar, e quando ele vai para o mundo espiritual, ele chega lá, ele recebe logo a sua consciência e começa a trabalhar. E no terceiro dia ele faz sua ressurreição, né? Judas,
quando vai para o mundo espiritual também, o que acontece com Judas? Judas fica perturbado ali um grande tempo. Porque o estado dele, moral, ainda era muito baixo em relação ao estado moral do Mestre Jesus de Nazaré. Né? Então, o que vai ditar o nosso estado de consciência é a nossa elevação moral. Né? Um exemplo, uma pessoa que é viciada em drogas, né, em bebidas, né, em alimentação, aquela é o estado de consciência dela. Por mais que ela procure ter forças para combater esse vício nela, mas é o estado dela. Aquela que é viciada em sexo, aquela que vende seu corpo, né, por dinheiro, faz essa troca, né? Quando eu digo essa troca de prostituição, pode ser uma troca masculina ou feminina, né? Então, é nesse contexto que o estado de consciência de cada um. Então, não existe inferno nem céu, existe estado de consciência. Então, quando o espírito ele faz a passagem ou a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, ele vai para um plano que esteja no estado de consciência dele. Então, não existe esse inferno nem esse céu, né? A palavra céu para a doutrina espírita seria o mundo espiritual. Por isso, os espíritos vocês colocam como céu. Então, não existe. Existem planos que vai ditar, como aconteceu com, eu peguei como exemplo, Jesus e Judas, né? Então, a moral de Jesus estava tão elevada que ele vai morar no sol, né? Então, a questão aqui é uma questão moral, né? Que dita nosso estado de consciência. Uma pessoa que tem um exemplo, vou citar um exemplo aqui, de um banqueiro aí, que ele foi para o mundo espiritual. Então, lógico que ele foi para o umbral, porque ele era muito agarrado a dinheiro, né? Então, ele estava com fome, lá no mundo espiritual, ele estava com fome no umbral, então ele via comida. Quando ele chegava perto, era uma barra de ouro, né? Aí ele estava com sede, quando ele viu uma torneira com água pingando, ele ia tomar aquela água. Quando ele chegava lá, saía pó de ouro. Porque o estado de consciência dele era muito materialista em bens materiais, né? Então ele não conseguia enxergar isso. Então uma pessoa que é muito materialista, só pensa em dinheiro, só pensa em bens materiais, é o estado de consciência dela. Então ela não pratica o bem ao próximo, ela não faz prece, né? Ela não pratica as caridades que ela deveria trazer, só pensa nos bens materiais dela. Só em bens materiais, né? Se ela vê uma pessoa ali passando por necessidade, ela não ajuda aquela pessoa, tem os recursos para isso, né? Então, o estado dela de consciência é aquele. A riqueza que ela tem não dita a moral dela, né? Então, é nesse contexto que o estado de consciência ele vai ditar, né, o bem e o mal. Né? Uma pessoa que pratica muito bem, aquele é o estado de consciência dela. Um exemplo, um assassino que ele pratica, por mais que ele tenha um coração bom, que ele pratica os assassinatos, só fica ali no crime, é o estado de consciência dele. E quando ele vai para o mundo espiritual, ele vai para um estado, um plano que tem aquilo. A mesma coisa é uma pessoa que é viciada. No mundo espiritual, tem um plano só para viciados. Porque a consciência dele é aquela. O estado dele de consciência. Então, peguei esse rico, quando esse rico, e principalmente que só trabalha a avareza, outro exemplo, quando ele encarna, ele vai encarnar com um morador de rua, com pessoa passando por vários problemas econômicos, né? Vivendo, dependendo do que ele praticou, se for um político corrupto, ele vai viver numa pobreza extrema, né?
Então, porque o estado de consciência dele é aquele. De tanto ele ficar agarrado aos bens materiais, que ele vai encarnar para aprender a superar esse seu problema, né? Ter mais humildade, né? Ver que quando eu só pego só as coisas para mim, tem um próximo. Então ele, naquele momento, ele está participando, né? Sendo o autor do seu próximo, que ele negou há anos atrás, porque a vida dele é miserável, né? Aí se a gente pega assim, Jesus, ele nasceu no estado de pobreza. Ele foi pobre, mas nunca foi miserável. Ele curava as pessoas. Ele ajudava, ele ensinava as pessoas. Então, é nesse contexto que a gente tem que entender o estado de consciência de cada um, né? E o estado de consciência de cada um, ele vai ditar, né, o bem ou o mal no plano espiritual quando ele retorna e quando ele encarna. Então, uma pessoa com transtorno mental, né, ou agora está na moda, ou é depressão, ou é ansiedade, ou é síndrome, né, de Down, ou é autismo. Essas pessoas com esses problemas, a consequência toda está na Segunda Guerra Mundial, principalmente dos nazistas, né? Aí, aqueles que praticaram muito mal, hoje vêm com problema de transtorno mental. E as depressões e ansiedades estão relacionadas também a assassinatos de abortos nas mulheres, né? Então, o estado de consciência que vai ajudar cada um. A gente vai pegar também aqui, Maria Madalena foi uma prostituta que se redimiu quando conheceu Jesus, né? Então o estado de consciência dela era da prostituição. Quando ela viu a luz do bem, ela se vai se redimir naquela mesma encarnação. Depois ela vem como Teresa, como uma irmã. E nós temos outro exemplo, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, antes de Paulo de Tarso, ele era quem? Saulo de Tarso, um juiz assassino que matou 1.500 pessoas, né? E quando conhece Jesus, ele se modifica, né? Foi um dos trabalhadores do cristianismo. E depois ele vem como Lutero, né? Então, a gente tem que observar o estado de consciência. O estado de consciência dele muda. Agora, aqueles que não mudam, né, eles vão ficar um grande tempo encarnando e vivendo daquela forma, porque não perde. Agora, nós temos um outro problema. A partir de 2057, nem todo estado de consciência do mal vai encarnar no planeta Terra, né? Então tem assim, tem uma opção de espírito que não está mais encarnando. Hitler é um espírito, né? Está em Plutão, né? Na prisão. O espírito do Lampião também está na prisão lá na Lua, né? Então são esses estados de consciências muito ruins, não vão mais encarnar no planeta Terra, né? Então é nesse contexto que a gente tem que fazer essa análise, né? Então o estado de consciência, ele vai ditar o nosso bem e o nosso mal. Agora, se eu sei que aquilo ali me faz mal, eu tenho que me corrigir. Eu não posso ficar... É lógico que nós não temos essa verdade de fazer uma correção. Agora eu vou ficar livre, vou ficar ser Jesus. Não vai. Mas nós podemos fazer muita coisa modificando os nossos erros. Principalmente erros pequenos, ficar gritando, ficar xingando palavrões, né? Fazer maledicência, procurar fazer uma alimentação saudável, né? Então, tudo isso ajuda a gente, são pequenas coisas, né? Que ajuda a gente a procurar fazer caridade, fazer prece, né? Não só fazer prece no momento que nós precisamos. Se eu estou precisando de trabalho, de emprego, vou fazer prece só para aquilo, porque eu estou precisando e vou fazer muita prece? Não.
Tem que fazer prece todos os dias, da mesma intensidade, para que não falte esse trabalho, que não falte aquela... não tenho problema tão econômico, que eu não tenho problema de relacionamento. Então, todo esse contexto, né, que vai a nosso estado de consciência, que vai ditar a nossa vida entre o bem e o mal, né? E se eu fico muito na caminhada do mal, eu vou atrair mais vibrações do meu lado que vai me atrasar, né? Então, e aí eu me atraso, atrapalho as outras pessoas também, né? Então a gente tem que rever isso. Então, estado de consciência é isso, né, que eu vou colocar. E no próximo sábado, o comentário vai ser sobre o Dimas, o bom ladrão, né? Na minha opinião, ladrão é ladrão, né? Ele pode ter um coração bom, mas é ladrão, né? O Dimas foi um ladrão no período de Jesus, né? Que foi preso, né? E crucificado também ao lado de Jesus. Então, tem uma frase que é colocada, que Dimas chega e fala para Jesus lá na cruz, Jesus também na cruz também, Jesus todo machucado, todo ferido, e fala para ele não se esquecer do Dimas. Jesus, não se esqueça de mim. Jesus fala para ele assim, que Dimas, você estarás no paraíso. Então, um ladrão que deve ter torturado, né, prejudicado muita gente, vai para um paraíso. Então, Jesus fala isso. Mas esse verbo estar, nós temos que ver o tempo dele. Jesus não fala, você vai estar, tá, no paraíso. Jesus fala que ele estarás no paraíso. Estarás o futuro, né? Então, ele vai ter que se redimir. Ali já tá pedindo perdão, indireto. Vai ter que se redimir e resgatar os seus erros, praticar o bem para estar nesse paraíso. Esse paraíso é um estado de consciência que ele vai trabalhar, né, esse seu estado de consciência para estar nesse paraíso. O que é esse paraíso? É um estado moral onde os espíritos se conseguiram trabalhar a sua moral se elevando. Então eu vou falar sobre isso no próximo sábado. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o comentário de sábado, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo desse comentário foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram, me assistiram. Aleluia, amém.